Se a gente pensasse tudo que é dito no louvor, que entrega maravilhosa. Pois todas as coisas convergem para Ele, tudo é para Ele, eu sou para Ele, você é para Ele, o seu louvor, a sua adoração, o céu, a terra, tudo que existe, converge para um único ponto, para o Rei de todas as coisas. Como é bom adorar o Senhor, né? Deus é bom. Eu quero aproveitar que você está de pé, abre sua Bíblia aí. Ou melhor, põe aqui João 17, versículo 3, nós vamos ler só um versículo. Põe aqui, Marquinhos. João 17, 3. Grande Deus. Aleluia. Deus é bom, não é? A chuva parou bem na hora de entrar na igreja. Eita, Deus bom. Eu orei em casa, falei, Deus, eu sei que não é, né? O senhor não precisava operar esse milagre, mas se o senhor quiser, a hora do povo entrar na igreja, cessa a chuva. Não foi porque eu pedi, não, viu? Não, foi porque ele quis. Amém? Está ali, você está vendo? Não? O texto da palavra do Senhor vai dizer assim, ó: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Pode sentar. Papai, eu te glorifico por esse culto. E eu te peço, Senhor, agora abre a nossa mente para as verdades inseridas na tua palavra, Senhor. Eu aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, como transmissor, e os teus filhos recebendo a mensagem em boa terra. Sê conosco, Senhor, para que possamos entender o que o Senhor quer falar. Não a nós, Senhor, glorifica, mas ao teu nome dá glórias, porque o Senhor é aquele que era e é e há de vir. Nós aguardamos nisso. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos um texto pequeno da palavra do Senhor que diz que a vida eterna é essa: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. É um texto que eu tenho certeza que você deve ter decorado. Deus colocou no meu coração de falar essa noite sobre uma questão, uma pergunta, que é feita desde os primórdios, né? A grande questão da humanidade. Qual é o sentido da vida? O ser humano tenta responder essa pergunta há milênios, né? Porque eles tentam localizar a verdade em verdades naturais, em verdades que não são as que nós cremos, porque nós somos do Espírito. Amém, irmãos? A Bíblia diz que quem é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito. E Deus se discerne espiritualmente. Amém? Aquilo que é dúvida para o mundo, para nós é convicção. Então, essa pergunta, ela que perturba a cabeça do ser humano: qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Qual que é o propósito da minha vida? E eu tenho certeza que a palavra do Senhor tem resposta para nós nessa noite. Então, a ciência considera o homem um ser comum da evolução. Amém, irmãos? Quem conhece a teoria de Charles Darwin? Todo mundo conhece. Que agora começou até a ser ridicularizada por alguns, até pelos cientistas, né? A teoria da evolução das espécies, né? Então, para responder essa pergunta, nós precisamos contrapor a cosmovisão cristã e a cosmovisão humana. Eu sei que os irmãos de vez em quando falam aqui sobre cosmovisão, mas hoje eu quero falar sobre isso. Que cosmovisão humana é a explicação de todas as coisas, o enxergar o mundo pela perspectiva humana, da ciência, do conhecimento humano. Mas a cosmovisão cristã é entender o mundo pelas lentes de Deus. É a partir da palavra de Deus. O que nós temos como verdade absoluta é o que diz a palavra de Deus. E nós estamos firmados nisso. Então, quando a gente enxerga o mundo, a gente não enxerga como o cientista, como o homem normal, aquele que foi gerado e continua vivendo aí nos seus deleites, no seu pecado, porque lá no mundo não tem explicação
para as grandes questões do homem. Mas é bom entender o que eles pensam. Para a gente entender qual é o sentido da vida humana, nós precisamos entender um pouquinho o que vem a ser o homem. Primeiro, segundo a visão deles, né? Nós sabemos que a visão humanista diz que o homem é como uma máquina. Já ouviu falar disso, não? O homem é como uma máquina. Se você basear na perspectiva do patrão com o empregado, o homem é visto por aquilo que ele produz, ele é capaz de produzir. E quando o patrão, ele descobre que se ele colocar uma máquina no lugar daquela pessoa, ele vai produzir mais, o custo-benefício será maior, então ele substitui sumariamente. Então, a visão humanista é de alguém que enxerga o homem como sendo uma máquina. Então, Freud diz que o homem era um ser sexual, é um ser sexual. Então, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, chegou à conclusão que o homem ele tem as suas impressões do mundo a partir do libido, a partir do sexo. O homem está no mundo para procriar, o homem está no mundo para se dedicar aos desejos da carne. Ele dividiu, você que estuda essas coisas, ele dividiu, né, o ser do homem em 3 pontos básicos: o id, o ego e o superego. O id é aquele desejo incontrolável, onde está a sede dos seus desejos, que vem na cabeça, você quer fazer. E ele diz que esses impulsos não podem ser freados, porque traumatiza a pessoa. Então, o ego é aquilo que você expõe socialmente, e o superego, senão, ele descamba, ele vai segundo os seus desejos. Isso não é uma visão bíblica, irmãos? Deus não está nisso. Então, Karl Marx diz que o homem é um ser econômico. Ele quer nivelar tudo. O comunismo diz que todos têm os mesmos direitos, as pessoas... É uma utopia, irmãos. Todos são iguais, todos vão ter o mesmo carro, todos vão ter a mesma casa. Isso é o pensamento do homem no mundo. Então, e o naturalismo filosófico vai dizer que o homem é um animal. Charles Darwin diz que a gente vem da evolução. Olha que coisa bacana, irmãos. A partir de uma célula, né, de uma bactéria, talvez, tudo que existe evoluiu a partir disso. Então, as espécies foram evoluindo e chegou no que é hoje, né? Então, o homem é fruto de evolução. Você crê nisso, irmãos? Tem crente que está firmado na lei de Charles Darwin, né? E aquilo que nós vemos hoje, irmãos, o homem é um ser livre. O pensamento atual, contemporâneo. Toda hora você vê na televisão, o governo, ele se posiciona para que você tenha liberdade de expressão, liberdade em seus direitos. E, ultimamente, isso tem sido falado muito, de uma forma exacerbada. Tem criado sentimento faccioso na sociedade. Está tudo compartimentado. O negro, a mulher negra, o branco, o nordestino, o homossexual. Eles começaram a compartimentar a sociedade por causa da liberdade. Então, hoje, o neoliberalismo fala sobre o homem como um ser livre. E tem um bocado de crente que ainda acredita nisso. Então, são sérias visões aí, uma série de visões que o mundo tem, um ser social, o peão do universo. Você que estuda filosofia, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Mas o que eu quero falar, na realidade, é sobre a cosmovisão cristã. O que nós sabemos sobre o homem? O que nós sabemos sobre o sentido da nossa existência? Eu tive essa ideia a partir de uma conversa que eu tive com Wesley. Talvez ele nem se lembre disso. E nós estávamos conversando ali na porta, eu falei para ele: você sabe qual é o sentido da vida, Wesley? O que a vida reserva para nós? Revelar Jesus Cristo. A gente pode correr atrás do que quiser. Você pode ter todos os cuidados do mundo, como Marta e Maria, que tinham os cuidados do mundo. Outros, o
o pensamento de estar firmado aos pés do Senhor. Não tem lugar mais alto para estar do que aos pés do Senhor. E a vida, ela serve justamente para isso, para revelar que Jesus Cristo é o Senhor. É uma oportunidade que Deus nos dá. Aleluias. Então, a partir dessa conversa, Deus colocou no meu coração falar sobre a cosmovisão, a origem do homem, segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o homem foi criado sobrenaturalmente. Amém, irmãos? O homem foi criado pelas mãos do Senhor. O homem não é um animal. Quem acredita aqui que o homem faz parte da cadeia alimentar? Que o homem é um animal como todos os outros? Nós não cremos assim. Amém, irmãos? Deus criou o vegetal, Deus criou o animal e Deus criou o homem. Uma outra classe, diferente. O mundo não vê assim, põe tudo num bolo. Nós somos diferentes porque nós somos os mordomos do Senhor. Deus criou a terra, Deus criou o verde, Deus criou os animais, chamou o homem e disse: domina sobre eles. Sobre todo ser que está no mar, no céu, na terra, domina sobre eles. Coloca o nome em tudo que existe aí, e é você que vai estar sobre eles. Você é o mordomo do Senhor. Você não é um animal. Você pertence a uma outra classe, homem, simplesmente. Amém, irmãos? A ninguém da criação Deus disse assim: façamos o jacaré a nossa imagem e semelhança. Já ouviu isso na Bíblia? Já leu isso? Façamos a girafa a nossa imagem e semelhança? Não, porque nós, o homem, somos a semelhança de Deus. Façamos o homem segundo a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Nós somos participantes de Deus, irmãos. Porque quando Deus te formou do barro da terra, do pó da terra, Ele fez o bonequinho inanimado, para que você tivesse vida, Ele soprou o Espírito em suas narinas. E o homem passou a ser alma vivente. Nós temos uma porção de Deus dentro de nós, porque a palavra de Deus diz, né, que o Espírito está pronto. Amém, irmãos? Jesus falou: o Espírito está pronto. Nós aqui dessa igreja cremos na tricotomia do homem: corpo, alma e espírito. O espírito é a porção que vem do Senhor. Quando o homem morre, o espírito vai para Deus. Amém? E o corpo para o pó da terra. Então nós temos uma porção de Deus em nós. Nós somos a imagem do Senhor. E nós somos os únicos na criação que somos capazes de manter um relacionamento com o Senhor. Quando Deus colocou o homem no jardim, pela viração do dia, no meio da tarde, Deus ia lá bater papo com o homem. E aí, o que você está fazendo? E aí, Adão, qual que é a boa? Deus, estou classificando as plantas. Estou classificando aqui os animais. E Deus conversava com ele. Hoje eu classifiquei os equinos. Amanhã eu estou com um plano de classificar os felinos. Pô, que legal. E tinha essa conversa, tinha esse desejo de Deus de se relacionar com o homem. E aí eu aprendo pela palavra de Deus que a gente foi criado para essa relação. A gente foi criado porque Deus se interessou em nós, em algo que está aqui, que Ele mesmo criou, porque Ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então a porção que há em nós, que é de Deus, essa testifica que nós somos filhos de Deus. E Deus quer se relacionar com o seu filho. Então Ele é diferente dos outros seres vivos. O homem possui, diferente dos animais, imortalidade. Você sabia que você é um ser imortal? Você nasceu, mas você vai viver eternamente. Diferente. Salomão uma vez falou que sucede com o homem o mesmo que sucede com os animais. Todos vão ao pó da terra. Estava falando do físico. Amém? Estava falando do corpo, a matéria. Porque o homem viverá eternamente. Para nós, é uma passagem. É algo que Deus vai fazer na sequência da nossa existência. A existência do homem está
Quem estuda teologia sabe disso. Sobre 4 pilares. Né? O primeiro, criação, queda. Amém? Primeiro, Deus cria o homem, depois o homem cai. Depois a redenção e a consumação. Nós estamos vivendo esse período da consumação. Deus, Jesus Cristo, está voltando. E a palavra do Senhor diz que Ele vem para os que são seus. Buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. Por isso, as questões humanas deveriam ser vistas, irmãos, a partir de um prisma, de uma perspectiva da imortalidade da alma. A maioria de nós, inclusive os crentes, uma boa parte dos crentes, analisa a sua vida cristã pensando que o final é a morte. Não pensa na imortalidade. Muitos servem a Deus por medo da morte ou por medo do inferno. Isso não é um bom motivo também. Nós temos que servir a Deus porque nós cremos e sabemos que Jesus Cristo nos salvou e nos garante eternidade na presença dEle, uma eternidade de paz. Porque imortal você já é. Amém, irmãos? Essa vida serve para revelar, ou para que você decida, ou para você alcançar um lugar para viver essa eternidade, ou no céu, ou na perdição eterna. Você é eterno. Onde você quer passar a sua eternidade? Essa é a pergunta. Onde você quer passar a sua eternidade? Então o homem se relaciona com a criação a partir dessa visão. Domina sobre tudo. O homem é um ser especial, irmãos. Amém? O mundo não vê isso. Mas nós temos essa visão que o homem é de uma classe diferente. Então, Deus criou o homem, nós já falamos isso, e depois houve a questão da queda, que nós estamos cansados de saber. Deus deu uma ordem para o homem desobedeceu, e pela sua desobediência, ele foi expulso do jardim, e a palavra de Deus diz que houve maldição para ele, para a mulher e para a serpente. Amém, irmãos? Para mais alguém? Para todo o universo. Amém? O pecado do homem maculou todo o cosmos. Porque Deus disse: maldita é a terra por sua causa. Por causa do pecado do homem, tudo que existe foi amaldiçoado. E sofria por causa disso. Sabe por quê? Porque o homem era o mordomo, ele era o responsável por aquilo. E ele pecou, ele transgrediu a lei de Deus. Tudo que estava sob o seu controle, sob o seu domínio, foi amaldiçoado. Mas graças a Deus que nos dá vitória. Colossenses capítulo 1 diz que para que ele reconciliasse consigo todas as coisas. Jesus Cristo reconciliou consigo todas as coisas, ou seja, na redenção do homem, Jesus redimiu também o mundo, a natureza e tudo que existe no mundo. O sacrifício de Cristo foi muito maior do que muitos pensam, irmãos. Deus redimiu todo o universo. Olha o que diz Gênesis 3, versículo 17, com relação à queda do homem. E Adão disse: porquanto deste os ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Você observou que toda a humanidade, todo o universo foi amaldiçoado por causa do erro do homem? Olha a dimensão que tem o pecado. Às vezes a gente pensa: não, é coisinha leve, pecadinho só contém uma mentirinha santa, uma mentirinha comercial. Quem é vendedor aí? Não, irmãos, a mentirinha comercial, aí pode, né? É trabalho, não? Pode? Pode, irmãos, pode responder, pode. Romanos 5,12, pelo que como por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
e por isso todos pecaram. E a palavra do Senhor vai falar sobre uma outra verdade, que é o que eu quero. Não com natureza carnal, não com natureza carnal, não com a natureza humana, porque ele não tinha negócio com Adão. Amém, irmãos? Ele não era descendência de Adão, ou era? Quem lê a Bíblia aí? Deus, a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus cobriu a Maria. E ela se achou grávida, amém? Do Filho de Deus. Onde Adão teve participação nisso? Nenhuma. O último Adão nasceu de Deus. O primeiro Adão nasceu da formação do Senhor, mas com a queda perdeu essa característica. É isso que nós dizemos quando nós falamos aqui, ó, aquele camarada é ímpio, é do mundo. Porque ele ainda está vivendo nos seus deleites, nos seus pecados. Ele está segundo a ordem natural, o primeiro homem. Mas nós que levantamos a mão e aceitamos Jesus, automaticamente a natureza de Jesus vem sobre a nossa vida. E nós somos achados segundo o segundo Adão. Nós estamos firmados no último Adão. A nossa vida não tem pecado. Amém, irmãos? Embora nós pequemos, a redenção que houve em Cristo Jesus, o preço que Jesus pagou pelos nossos pecados, nos livrou da condenação. A palavra do Senhor diz que a cédula que nos era contrária, ele cravou na cruz. Não tem nada que te acuse, nenhuma condenação há por os que estão em Cristo Jesus. Você sabe o que quer dizer isso aí, irmão? Que quando você anda com Cristo e quando Jesus nasce em você, quando você consegue exalar a Jesus Cristo, nenhuma condenação há para você. O inimigo olha para você e fica doido, irmãos, porque ele não pode te tocar. Dá um glória a Deus, hein? Vocês gostam disso, né? Aleluia. Então, nós somos justificados por isso mesmo, pelo segundo homem, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a cosmovisão cristã. E segundo a nossa visão, nós temos que enxergar e influenciar esse mundo de acordo com uma perspectiva bíblica. Tudo que a Bíblia diz é a nossa verdade, e é através dela que nós devemos alcançar a humanidade. Nós sabemos que o Senhor nos deu um sentido, e o sentido da vida é conhecer a Deus. Amém? E o propósito da nossa vida é revelar a Jesus Cristo. Nós precisamos exalar Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 45, vai dizer assim: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Então quer dizer que quem está lá fora, quem não aceitou Jesus, quem não quer nada com Deus, é segundo o animal. Esse sim pode dizer que tem a natureza dos animais. Nós não. Nós somos uma classe diferente, irmãos. Nós recebemos a promessa do Senhor. Nós nos submetemos ao sacrifício de Cristo. E o sangue de Cristo está sobre a nossa vida. Sabe o que tem em você? Um sangue que te purifica de todo o pecado. A glória do Senhor é revelada em você quando alguém olha no seu rosto. Eis aí um servo do Senhor. Tudo bem, agora eu entendi que na visão cristã, nós somos criados por Deus e hoje nós somos redimidos pelo Senhor e representantes do Senhor. Eu já entendi isso. E o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso implica? Qual é a importância de eu saber disso? A importância é que nós precisamos revelar Jesus Cristo. Nós precisamos exalar Jesus Cristo, nós precisamos ter indelével no nosso rosto a Jesus Cristo. Tem um pensamento que está se tornando muito comum na igreja, e por causa disso eu pensei nessa palavra, que é o camarada achar que é crente só na igreja. Ele deve ser crente só na igreja. Algumas pessoas até de púlpito falam assim, ó,
Eu não consigo entender um camarada que não vem na igreja dizer que tem comunhão com Deus. Isso é mentira, irmãos. Nós precisamos ser crente aonde nós estivermos. Nós somos representantes do Senhor em qualquer lugar que pisarmos. Lá no seu trabalho, você tem que ser crente lá. As pessoas precisam ver que você é de Jesus lá. Se quando tem uma rodinha falando bobagem, você chega e eles continuam falando bobagem, tem alguma coisa errada na sua vida. Porque normalmente o que acontece, para aí que chegou o crente. Então você precisa ter na sua mente a visão de que você tem que influenciar o mundo, porque você é luz do mundo. E como luz do mundo, você tem que brilhar. A Bíblia diz, vós sois a luz do mundo. Portanto, resplandeça a vossa luz, para que os homens vejam a vossa boa obra e glorifiquem ao Pai que está no céu. Quando o homem vê a sua obra, ele tem que glorificar a Deus. Se as suas ações não estão glorificando a Deus, reveja a sua vida. Ajoelhe-se, peça perdão ao Senhor e pede para Ele te orientar o que você precisa saber. Porque é necessário que aonde você esteja, você seja luz. Eu tenho que cultuar, lógico que eu tenho que cultuar, está na igreja, mas eu não posso ser crente domingueiro, eu não posso ser crente só na igreja, eu tenho que ser crente por onde eu andar. A bandeira do Evangelho tem que estar no meu rosto, as pessoas precisam identificar Jesus. O que você faz glorifica o Senhor, o seu trabalho? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que têm esse pensamento, puxa vida, eu quero impactar as vidas lá no meu trabalho, no que eu faço. Eu falava com meus filhos, com o Gabriel, eu falava essa semana sobre a história de Martinho Lutero com o sapateiro. Quem conhece a história? Martinho Lutero falando das suas doutrinas e falando de Jesus, um sapateiro se converteu. E ele ficou feliz, puxa vida, eu recebi a Jesus. E foi falar com Martinho Lutero. Falou, Lutero, agora eu sou de Jesus, o que é que eu tenho que fazer? Talvez esperando uma resposta tipo, se filia aí numa junta missionária, vai pregar na África, na Ásia, ou se alista na legião estrangeira, vai ajudar as pessoas, fala de Jesus lá. Talvez eles pensassem, né, que Martinho Lutero ia falar algo desse tipo. Mas Martinho Lutero respondeu só, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Olha o que é isso, irmãos. O que eu tenho que fazer para servir bem a Jesus? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Você quer saber o que você pode fazer para servir bem a Jesus? Dirige bem o busão lá, viu, Fábio? As pessoas vão olhar em você e vão ver que tem Jesus ali. As pessoas precisam ver Jesus. Quem já viu Jesus? Você quer ver Jesus nessa noite? Eu garanto que eu mostro Jesus para você nessa pregação. Quer ver Jesus? Olha aí para o lado. Está vendo ele aí? Viu Jesus aí? Você está enxergando Jesus aí ou não? Você está vendo Jesus? Quer dar um abraço em Jesus? Quer receber um abraço de Jesus? Quer ou não? Tá aí, está acessível, está pertinho. Ei, quando eu olho no rosto do meu irmão, eu preciso ver Jesus. Eu tenho que olhar para cada um dos que estão aqui e falar, puxa vida, olha aqui um representante do Senhor. Um homem que foi comprado pelo preço de sangue, que tem os mesmos direitos que eu, e que é muito melhor do que eu. Você tem coragem de falar assim? Quando eu olho para o meu irmão, eu tenho que ter isso na minha mente. Ele é muito melhor do que eu. Foi isso que Jesus ensinou. Considerando uns aos outros como seus superiores. Portanto, eu sou o pior aqui, irmãos. Só tem gente boa, o piorzinho sou eu. Nós precisamos ter essa convicção de que Jesus Cristo habita em nós. E quando a gente fala assim, não é historinha. Ah, que bonito falar que Jesus habita em nós, a vida de Jesus está em nós. Mas você consegue sentir isso? Você dizer, não, a vida que eu vivo agora, não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. E as pessoas veem isso.
Porque quem é chamado não é chamado por Deus, não, é chamado pela igreja, é chamado pelos representantes do Senhor. As pessoas conseguem identificar Jesus? Essa é uma pergunta que tem que estar na sua cabeça todos os dias. Eu tenho orado ultimamente, até falei, não sei para quem que eu falei hoje. Ultimamente eu tenho orado pela manhã, falei: Jesus, me promove meios de mostrar o meu cristianismo hoje para as pessoas, de mostrar o caráter de Cristo, o caráter cristão. Me cria situações durante o dia para que eu possa demonstrar isso. E é uma dura coisa que a gente pede, irmãos, porque as situações que se levantam não são fáceis. Mas no momento de explodir, de xingar ou de falar uma bobagem, eu lembro: opa, eu preciso mostrar que eu sou de Jesus Cristo. Eu preciso mostrar aqui que Jesus Cristo vive em mim de verdade. Quando eu vou fazer alguma coisa, e isso é um conselho que eu te dou, pense, como será que Jesus agiria nessa situação? Antes de eu tomar a decisão, como será que Jesus agiria nessa situação? Isso vai mudar o seu testemunho, seu caráter. Esse é o cristianismo universal. Se confiarmos em Cristo, com toda certeza vai dar certo, nós vamos chegar no céu. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que espera em Jesus Cristo somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Nós temos que esperar em Cristo agora, amém? Mas no porvir também, principalmente, porque a Bíblia diz que quem deixar pai e mãe por amor de mim receberá 100 vezes mais nessa vida e por fim a vida eterna. Ei, ruas de ouro, mar de cristal, muro de jaspe, a fonte da luz é Jesus Cristo, é o próprio Deus. Amém, irmãos? Não haverá choro, não haverá dor. Todas essas coisas cessaram. As coisas velhas se passaram. Olha a restauração do mundo. Eis que tudo se fez novo. Eternidade na terra. Com esse mundo transformado. Com a maravilha de Deus. E Deus disse que haverá comunhão entre o leão e o cordeiro. Olha que maravilha é viver na presença do Senhor. As promessas são inefáveis. Vale a pena pagar o preço. Ser fiel ao Senhor. Andar em retidão, meu irmão. É o que Deus pede de nós. Nós precisamos ser iguais a Jesus. E na unção que havia em Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz isso, quando Isaías menciona sobre Jesus no capítulo 61, ele vai dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade ao cativo. Jesus foi enviado para isso e ele espera isso de nós, tanto que em Marcos 16, versículo 15, ele vai dizer o seguinte: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Sabe o que é isso aí? É o ide do Senhor, é estar com a sua mente voltada para o Senhor, o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Sabe o que é isso, irmãos? Aniquilou-se a si mesmo, se esvaziando da sua glória e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Depois vem a recompensa, pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, você precisa dizer que Jesus Cristo é o Senhor. A glória do Senhor está pairando sobre você. A palavra do Senhor diz isso. Ei, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre você. Nós não somos qualquer um, meu irmão. Nós somos os representantes do Senhor, embaixadores de Cristo. Na nossa vida pesa uma responsabilidade. A resposta para a pergunta está na nossa língua. Qual que é o sentido da vida? Que conheçam a Jesus Cristo,
que conheçam o nosso Deus. Qual o propósito da vida? Revelar esse Deus. Porque a palavra de Deus diz: como eles vão ouvir se não há quem pregue? Hã? Como vão ouvir se não há quem pregue? Então é necessário que haja pregadores no telhado, homens que são cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, semelhantes ao Senhor. Temos que demonstrar o amor. Eu estava falando essa semana para alguém, não, falando com a Janaína, agora que eu lembrei, com a Janaína e com o Cris, que nós temos que nos lembrar sempre, em todas as decisões, em tudo que vamos fazer, lembrarmos-nos do amor. O amor de Cristo tem que estar em nosso coração. Quando você olha para alguém ou quando você toma uma decisão, tem que se lembrar do amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, seria como metal que soa, como um sino que tine. Tem som, mas não tem vida. Se não tiver amor, não tem vida. Nós precisamos estar firmados no amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E quando você está firmado nisso, irmãos, as pessoas olham para você e falam: ali vai um homem de Deus. Eu me lembro do livro de Reis, do capítulo 4, que vai falar sobre Eliseu. Amém, irmãos? Falando sobre Eliseu, uma sunamita via ele, dizia: eu vejo que esse camarada que passa aqui, sempre que vem para cá, ele passa por aqui, eu percebi que ele é um homem de Deus, um verdadeiro homem de Deus. Olha isso aí, irmãos. Eu já percebi que ele é homem de Deus. Você já ouviu isso? Eu não sei o que é, irmão, mas tem um brilho no seu rosto, uma coisa diferente. Quem já ouviu isso aqui? Tem uma coisa diferente em você, não sei. A gente olha, parece que tem uma coisa diferente. Sabe o que é isso aí? É você exalando o perfume da rosa de Sarão. É as pessoas perto de você sentindo o cheiro de Jesus, o cheiro de ovelha. É as pessoas percebendo em você que tem algo a mais, algo a mais. E o que é esse algo a mais? A natureza de Jesus Cristo sobre a nossa vida. A salvação que Jesus Cristo nos deu de graça. Ninguém teve que pagar nada. Jesus Cristo comprou com o seu sangue, voluntariamente. Quem assiste aqueles filmes e vê aquele sofrimento, não tem nem ideia, foi muito pior que aquilo, irmãos. E aquilo foi por você, meu irmão. Olha até onde vai o amor de Deus. Quando você vê aquele sofrimento, ele não titubeou em nenhum momento. Ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Talvez alguém pense assim: opa, agora ele... Mas depois ele encerra dizendo: não, mas se não for, que eu beba ele todo. Se esse é o caminho para salvar a humanidade, eu vou pagar o preço. Foi duro. Isaías 53 descreve a situação, né? Dizendo que ele era como uma raiz de uma terra seca. Já leu esse texto? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olha a situação que ele estava. Era desprezado e mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha aí. Verdadeiramente ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, né? Ele foi ferido pelas nossas enfermidades e moído pelas nossas enfermidades. A palavra do Senhor vai dizer depois: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe o que é isso aí? Sofrimento, homem de dores. Aquele sangue que ele verteu nas pancadas doeram. E não é para nós termos dó dele,
é para nós glorificarmos a Deus, que foi até as últimas consequências. Sentiu uma dor terrível por amor, irmãos, por amor de mim e da sua vida. Eu vou pagar o preço, porque eu sei que lá na frente ele vai falar do meu amor, ele vai subir no púlpito, ele vai cantar, ele vai entrar no coral e vai ser uma bênção, ele vai glorificar, o coração dele vai se esquentar, ele vai sentir a minha presença e vai ficar feliz. E ele vai ter prazer de dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Eu tenho certeza, por isso eu vou pagar esse preço, porque tem uma humanidade aí que espera nisso. A palavra do Senhor diz que o plano tinha sido feito desde o princípio, irmãos. A palavra do Senhor diz que quando o homem pecou, Deus já tinha seu plano estabelecido. A Bíblia diz que Jesus falando, olha, nós temos comunhão desde o princípio, desde a fundação dos séculos, porque Ele também é Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O grande Deus, o grande Filho e o grande Espírito Santo. Ninguém é maior. O Espírito não é o Filho não é Deus. Mas os três são um Deus. Você não vai conseguir entender isso nunca. Mas a verdade é que eles nos amam. Deus nos ama. E é necessário que nós entendamos isso. E esse é o propósito da sua vida. Amém, irmãos? Primeiro, conhecer Jesus Cristo. Nós passamos aqui pela terra como uma oportunidade. Eu falei para o Wesley, abraça isso, que o que o mundo quer é te revelar Jesus Cristo. O que a vida quer é te revelar Jesus Cristo. Não se distancia dessa verdade, fica perto. Jesus está voltando. Amém? Para que a gente encha nosso peito e possa falar com o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aplauda Jesus. É o coral? Ah, pastora. Amém.